O cenário é revoltante. Realmente, Portugal está vivendo um período muito difícil e eu classifico esse momento que Portugal está vivendo como um barril de pólvora. Um barril de pólvoras prestes a explodir. Como é que você está falando isso, Caio Brasil? Nos últimos dias eu postei alguns vídeos reagindo a alguns acontecimentos em Portugal. E esses vídeos causaram muitas discussões que eu comecei a notar e a identificar os perfis das pessoas que estavam comentando e assistindo os meus vídeos. E eu confesso que eu pensei, cara, eu não vou falar mais sobre Portugal, porque sempre quando eu falo desses assuntos sobre Portugal, sobre as questões da imigração, o que está acontecendo em Portugal, vem sempre uma carga muito negativa. E eu noto que nos comentários fica sempre aquela guerra entre portugueses, brasileiros, outras nacionalidades também. E não dá pra gente tirar o fato principal, que é o cenário real. Eu vou deixar nesse vídeo um recado aos portugueses, um recado aos meus conterrâneos brasileiros também, e que sirva para quem quiser ouvir e realmente aplicar, se alguma palavra que sair da minha boca seja de valia para você. Talvez para você não vai servir de nada, mas se servir, você pegue, agarre ela e leve com consideração para você. Porque o cenário que Portugal vive neste momento é um cenário preocupante. É um cenário preocupante. E eu vou te ser sincero, a única coisa que pode mudar em relação à imigração e que possa beneficiar o próprio país, beneficiar os portugueses, é realmente a virada de chave com um novo governo. Eu não estou aqui querendo puxar chacote para um governo ou falar mal de outro, não é esse o tema central do vídeo. Mas eu quero colocar aqui que a solução para Portugal é realmente uma virada de chave, um novo governo e um governo que trabalhe realmente em prol daquilo que o cidadão quer. Porém, há uma coisa que eu quero deixar claro e vai diretamente para vocês portugueses, onde eu tenho muitos amigos e familiares dentro da minha família. Então eu tenho um porte para falar sobre isso, porque nós falamos isso na mesa com a família, tomando um bom vinho português. É muito normal isso, dá grandes discussões, mas são discussões que as pessoas sabem conversar. E eu acho muito bom isso daí. É por isso que eu não brigo por política, mas eu adoro conversar sobre política. E no tema da imigração também, eu não fico brigando por causa de imigração, mas quando eu encontro uma pessoa, seja de qual nacionalidade for, e começo a conversar com ela, começa a entender, ela para me ouvir, ela ouve, ela pode não concordar, então ela dá a posição dela também para mim. Isso é um diálogo. Porém, o que eu fiquei vendo aqui nesses últimos dias, quando eu reagi a tragédia que aconteceu do brasileiro que, no português lá em Braga, alguns termos a gente não pode falar aqui no YouTube, senão ele corta o vídeo, ele deixa de mandar para as pessoas. Então você sabe muito bem a situação que aconteceu com, acho que era o Manu o nome dele, né, o português que foi pelo brasileiro, né, foi realmente assassinado pelo brasileiro. Então, o cenário, que não é novidade, isso não foi a primeira vez, já aconteceu muitos situações como essas, tragédias como essa, porém, a gente começa a ver que o cenário está muito mais complicado, pessoal. E nesses últimos vídeos que eu vi, inclusive eu estou aberto com um desses vídeos aqui, que tem como título, eu vou deixar lá no final, tá bom? O brasileiro mostra como o governo português deve agir para o imigrante ir embora. Esse foi o tema do vídeo que eu postei anterior e que deu aqui muita polêmica também. E na verdade eu vi que muitas pessoas aqui hatearam pra caramba mas eu não tô aqui, não abri o canal ontem, pessoal, eu sei muito bem lidar com essa situação, quando alguém fala mal de mim, não gosta da minha posição na questão do conteúdo, na opinião, enfim, eu sei agir em cima disso. A pessoa, eu tô dando minha cara aqui, você tem todo o direito de dar a sua opinião e falar aquilo que você quiser, de agir do jeito que você quiser. Você não é obrigado a concordar comigo, ok? Mas eu notei algo aqui que me chamou muita atenção,
com comentários tanto de parte dos portugueses para os brasileiros, como dos brasileiros para os portugueses. Então, eu vejo que este sentimento ruim de ambas as partes, uns para os outros, tem crescido muito mais, ao ponto, eu acredito, como eu comecei o vídeo dizendo, eu acredito que isso realmente é um barril de pólvora. E você deve ter atenção para isso. Você português que habita em Portugal, você brasileiro que habita em Portugal e você brasileiro que está no Brasil e pretende vir para Portugal. Preste atenção nesse vídeo, ok? Fica comigo aqui, já deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, porque é importante isso. Quem vos fala é uma pessoa que está há muito tempo fora do Brasil e que habitou muito tempo em Portugal. Atualmente eu vivo na França, mas eu tenho coisas em Portugal, tenho negócios em Portugal, tenho família em Portugal, então esse tema é central para mim. E é a terra que eu gosto, que eu amo muito também, o país de Portugal, uma terra lindíssima. Então eu vejo que muitas pessoas que me xingaram aqui nos vídeos, são pessoas que nem chegaram a ver o vídeo todo, porque senão não tinha falado o que falou. Mas tudo bem, cada um tira a sua conclusão e se precipita do jeito que quiser. Porém, a questão desse clima, dessa tensão entre brasileiros e portugueses, ela tem crescido cada vez mais e a tendência disso é aumentar. Aumentar ao ponto disso explodir. Aumentar ao ponto de não haver mais tolerância entre o português e o brasileiro, de uma forma que você não consegue conviver juntos. E é uma situação complicada aqui, porque normalmente o brasileiro ele vem do Brasil, vai para Portugal, ele precisa trabalhar e ele pega normalmente os patrões portugueses. Então ele não tem jeito dele fugir de estar convivendo com o português, embora aconteça muito isso em Portugal. Os brasileiros têm essa questão, essa mania, ele não gosta de se misturar na cultura. Para muitos brasileiros cabeça dura que saíram do Brasil e permanece com esse pensamento, ele ainda está com o pensamento lá no Brasil, ele não entende que ele está em outro país, ele tem uma oportunidade de vivenciar uma cultura diferente, de ter experiências novas com outras pessoas, e isso é muito bom, isso é muito rico, você ter experiências novas com outras pessoas, num país novo que você está. E o brasileiro, ele não tolera. E isso veio acontecendo aos poucos, porque eu me lembro muito bem de brasileiros que voltam para o Brasil por uma situação ou outra e já vêm levando uma bagagem totalmente negativa em relação aos portugueses. Não esqueça que no Brasil eu sempre cresci ouvindo as piadas do Costinha, e ele contava muita piada de portugueses, era super engraçado o Costinha. Quem você lembra do Costinha, coloca aí nos comentários. O Costinha, o Ari Toledo, cantava muitas piadas de português. E a gente cresce ouvindo piada de português achando que o português é burro, que o português é tolo. E não é verdade isso. O português ele é muito inteligente e muito esperto também. Assim como nós brasileiros. Só que eu vejo uma desvantagem em relação aos portugueses de nós brasileiros. Nós somos até para frente, sim. Eu acho que a gente tem uma questão de ânimo, de resiliência bem maior que os portugueses, entendeu? Porque a gente encara o problema de uma maneira diferente. Se tá ruim ou não, a gente não cancela o churrasco porque uma situação ruim aconteceu. A gente continua. Eu tô dando um exemplo aqui que eu tô com a churrasqueira aqui do lado. Entendeu? Então a gente faz de um momento ruim se tornar bom. Começou a chover, galera. A gente termina o vídeo aqui mesmo. Se deixar a chuva. Então o que acontece? Nesse sentido, nós brasileiros somos muito mais para frente do que os portugueses. Porém, os portugueses são muito ligeiros, sim, são muito inteligentes, ok? E a gente fica muito preso à nossa cultura e não se envolve na cultura do país que nos abrigou, do país onde nós estamos, e é importantíssimo isso. Então, uma das questões que causa um choque entre nós brasileiros com os portugueses e outras nacionalidades é justamente isso, é você não abrir mão da sua mentalidade ainda brasileira e se envolver na cultura local do país. Cara, se você não comeu ainda
uma comida portuguesa, se você não envolveu ainda nas festividades de Portugal para tentar conhecer a história, tomar ali uma ginginha no chocolate, isso é só o mínimo, tá bom? Existem muitas mais coisas. Comer uma sopa da pedra no outono, no inverno, cara, isso é sensacional, entendeu? Envolver na cultura. Bom, mas não é sobre isso que eu tô falando, também entra, a questão aqui é sobre esse barril de pólvora. A questão aqui é sobre essa situação que está vivendo essa tensão entre os dois países. Eu digo isso para você mais uma vez, repito, eu convivi com portugueses, tive confusões tremendas com portugueses também, mas eu fiz amizades grandiosas com portugueses. Eu digo para você, amizades que depois que eu vim embora, que eu vim para a França, por exemplo, de Portugal para a França, essas amizades portuguesas que eu fiz, que me acolheram na casa deles, e eu que sou muito grato a eles por isso, porque um português, se ele te leva na sua casa, meu querido, é que ele tá te dando um voto de confiança, viu? Porque o português ele não te dá liberdade, não. Ele não é que nem a gente, que conhece hoje no bar e já carrega para casa. Não é assim. O português, ele não te dá essa liberdade, mas se ele te convidar para você jantar na casa dele, cara, pode crer que ele tá vendo uma possibilidade de amizade com você. E dessas pessoas e outras amizades que eu fiz em Portugal, de brasileiros até, tem pessoas que nem ligam para mim sequer, brasileiros. Já esses amigos portugueses que eu desenvolvi sempre me ligam. Caio, como é que está aí? Como é que estão as coisas? Quando é que você vem me visitar a gente? Quando é que a gente vai comer um bacalhau à Brás aqui na terra e tal, entendeu? A diferença, porque foram amizades que foi se dado o tempo, foram construídas pouco a pouco, foi paciência, olha que bonito, galera, que tá. Foi feito com paciência, aos poucos, mas as coisas foram acontecendo. Então, fico muito triste quando eu vejo essa rincha que está acontecendo. Eu quero aqui colocar uma posição minha também, e que muitas pessoas até me xingaram demais aqui, e tá tudo bem, eu sei que vocês nem viram o vídeo sequer, porque se tivessem visto o vídeo, vocês não tinham escrito o que vocês escreveram. Então é hater, mas tá tudo bem, tá tudo numa boa, eu respeito a sua opinião, entendeu? Agora, eu fico triste ao ver esse tipo de discussão, e eu vi um comentário aqui, por exemplo, de uma portuguesa, por exemplo, desejando até um mal para os brasileiros, no sentido de até, que vocês, entendeu? Então, assim, aonde a gente está chegando? Talvez é um comentário bobo que se coloca na internet de uma pessoa que não tem nem noção, talvez, do que está escrevendo, porque a internet é isso, pessoal. As pessoas vêm aqui e vão destilando o veneno, mas muitas pessoas acabam destilando o veneno que elas têm dentro delas realmente. Às vezes vai destilando um sentimento que realmente elas carregam. E esse sentimento, às vezes, vai crescendo ou vai influenciando outras pessoas. Então é complicado. Eu prometi não falar sobre Portugal, mas eu vou falar. Eu vou continuar falando sobre Portugal. Eu acredito que eu tenho uma mensagem que possa ser de forma positiva, tanto para brasileiros como portugueses também. Alguns acolhem, outros não, mas tá tudo bem, a gente vai ter no nosso alcance, é impossível todas essas pessoas realmente gostar da gente. E eu não me iludo com elogios também, pessoal. Eu acredito na minha mensagem e eu passo ela para frente. Você está aí do outro lado da telinha, você assiste, você goste se você quiser ou não, você apoia se você quiser ou não. A mensagem ela está sendo liberada. Quem quiser que pegue, quem quiser que agarre essa chave aí, entendeu? Agora, a grande questão aqui sobre essa briga é que essa briga ela está longe de um fim. Infelizmente, ao meu ponto de ver, no meu ponto de vista, melhor dizendo, eu que sou uma pessoa muito otimista, sou muito para frente, eu sempre profetizo bem, eu sempre profetizo a positividade, que vai dar certo, que vai conseguir, e isso é desde sempre na minha vida. É a maneira com que eu vou lidando com os problemas, com o desafio, não está dando certo, não, mas vai dar certo, vamos conseguir, vamos superar. Mas aquilo que eu assisto entre brasileiros e portugueses e a situação que envolve Portugal na atualidade, é uma situação muito terrível. Os brasileiros, eu vejo que não tem muito a perder, porque nós estamos chegando numa terra, ok? Porém,
esses brasileiros que estão chegando em Portugal são brasileiros que eles estão deixando tudo no Brasil. Foi por isso que eu falei que, cara, é impossível essa ação que o governo fez de enviar cartinhas de notas de expulsão para os imigrantes, e o imigrante que está lá vai pegar sua carta, vai receber o seu e-mail, vai verificar, e esse imigrante deixou tudo no Brasil, vendeu casa, sim, vendeu porque quis, sim, quis vir mesmo por livre e espontânea vontade, a decisão foi dele, nenhum português chamou ele para vir realmente, mas o fato é que ele fez. E é por ele ter feito que ele vai olhar para uma carta dessa e vai falar, eu vou embora pro Brasil, depois que eu vendi tudo, vou voltar lascado? Não volto nunca. É a mesma coisa com os indianos, com os paquistaneses também, entendeu? Não voltam. Por isso que essa ação do governo aí de expulsar 18 mil imigrantes é uma ação política que não vai dar em nada, vai terminar em águas de bacalhau. Mas a gente vê com essa ação o ódio sendo destilado nos comentários e nas redes sociais, o que é muito ruim. Porém, este sentimento negativo que muito por parte dos portugueses, que também se sentem acuados com esta, abre aspas, invasão, fecha aspas, da imigração no seu país, eles ficam acuados e ficam realmente receosos. Porque, gente, e essa vai para você, principalmente para você português, Portugal está em perigo. Eu, como brasileiro, digo isso. Portugal está em perigo. E há dias conversando numa mesa aqui com outros portugueses também, numa conversa bem sadia, bem saudável, falando do assunto, eles realmente pararam para me escutar e realmente entenderam o que eu queria passar. Portugal está em perigo, então daqui nos próximos 10, 20 anos, Portugal tem grande chance de sofrer uma ruptura cultural histórica, entendeu? Para você talvez você olhe e fala, pô, nada a ver, isso não vai acontecer. Eu vejo aqui os mais defensores da pátria, não, Portugal nunca mais, nunca vai. Gente, pode acontecer. E se vocês não tomar cuidado, vocês portugueses, vai acontecer muito mais rápido do que vocês imaginam. Muito mais rápido do que vocês imaginam. Então, se eu fosse vocês, eu cuidava do vosso país ao invés de ficar brigando na internet que não resolve nada, tá bem? A sua briga aqui nos meus comentários, por exemplo, só me dá mais engajamento. Só me dá mais engajamento. Vocês me xingando aqui só engaja muito mais. Então eu agradeço que você comenta mesmo e xinga, não tem problema nenhum. Você falando bem ou falando mal, o que você faz aqui é simplesmente fazer com que o algoritmo comece a trabalhar muito mais no meu vídeo. Entendeu? Então pode comentar à vontade, pode xingar à vontade, não tem problema nenhum. Mas, melhor do que xingar, lute pelo seu país. E eu, mais uma vez, estou falando aqui, pelo bem de Portugal. Eu não estou aqui fazendo uma apologia, um apoio a nenhum tipo de candidato, não, que vai ter a eleição agora dia 18. Mas se você quer uma mudança em Portugal, a mudança tem que acontecer em cima, no governo. Não adianta você brigar com o seu vizinho imigrante, você brigar com os imigrantes em geral, dizendo que a terra é sua, meu querido. Fica brigando, batendo boca, que enquanto isso os imigrantes estão tomando conta. Fica falando demais, brigando na internet, que cada vez mais está chegando mais imigrante. Cada vez mais brasileiro está abrindo empresa. Cada vez mais os brasileiros, principalmente, estão entrando no mercado. Eu tive uma viagem esses dias no Porto, tive no Porto, quando eu fui sair do Porto, a pessoa que foi me revistar no aeroporto ali do Porto Sá Carneiro, se eu não me engano, era uma brasileira. Era uma brasileira. A gente conversou ali um pouquinho rapidinho, um minutinho, enquanto ela me revistava, ali na hora da segurança, coisa que anos atrás não se havia. Brasileiros estão tomando conta, estão adentrando em lugares que outrora não se via. E isso vai acontecer muito mais, entendeu? Vai acontecer muito mais. Pode se travar isso? Pode se travar isso. Pode fazer com que isso termine e vai ser muito difícil, mas ainda há esperança, entendeu? Agora, enquanto vocês não tomarem uma atitude realmente, as coisas não acontecem. Por que eu falo de atitude realmente? Porque o português, por exemplo, ele não gosta nem sequer de votar.
Vou até fazer uma pesquisa aqui para ter uma ideia. Quantos portugueses foram votar na última eleição? Vamos ver o que vai dar aqui. O que vai aparecer de votos? Olha só. Cara, quase a metade do país não foi votar. Entendeu? Quase a metade do país, que são 10, 11, 12 milhões de habitantes, não votaram. Ok? Então vamos supor que 6 milhões votaram. Beleza, 6 milhões votaram. 6 milhões de portugueses votaram na última eleição. Eu nem sei se esse número realmente reflete isso, se é mais ou se é menos, mas eu sei que é um número baixo. Os portugueses não gostam de votar. Então foram 6 mil. O número de imigrantes desses 6 milhões, o número de imigrantes é 1 milhão e tal, quase 2. Ou seja, você está vendo aí a régua, o índice como está? Portugal está em perigo. Portugal é um barril de pólvora prestes a explodir. Pode explodir a qualquer momento. Agora, se explodir, resta saber onde você vai estar quando tudo isso acontecer. Qual é a maneira que você vai estar quando tudo isso acontecer. Então se prepare para o que há de vir. Faça o seu pé de meia, faça os seus planos, tanto você português como brasileiros, porque esta bomba está prestes a explodir. Não dê bobeira não. Eu sou o Caio Brasil, imigrante aqui na Europa, um rapaz comum. Tem uns vídeos aí que estão aparecendo para você, dá uma olhadinha neles também, que são conteúdos interessantes. Inclusive esse último vídeo aqui, ó, que é esse vídeo que eu falei para você que deu bastante polêmica aí também, tá bom? Do brasileiro ensinando o governo português. Pega essa visão, com todo respeito.